Olá, povo abençoado, estou eu aqui de volta com mais uma palavra abençoada para estar abençoando a tua vida e o teu coração, amém? Amados, antes de estar trazendo esta breve palavra, eu quero estar pedindo para vocês que ainda não se inscreveram no canal, estar se inscrevendo, porque assim, amados, vocês vão estar me ajudando e me incentivando a estar pregando esta palavra que cura, salva, liberta, transforma e leva para o céu, amém? Amado, hoje a palavra se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. E não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Amados, estamos aqui diante de uma palavra a qual fala a respeito de um certo homem por nome Saul. Quem foi Saul? Sabemos, amados, que Saul foi um rei, a qual foi ungido por Deus para reinar sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel. Mas por um momento, meus amados, agora Saul se encontra distante do Senhor, por uma desobediência que Saul fez ao Senhor. O Senhor vira o rosto para Saul. Agora Saul se encontra desprotegido. Agora Saul se encontra desesperado. Agora Saul se encontra sem direção, sem visão. Agora Saul começa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sentir um grande temor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor o tinha rejeitado, e Saul clamava e o Senhor não respondia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, meus amados, Saul se encontra aflito. Por que Saul se encontra apavorado, angustiado, com o coração aflito? Porque Saul fica sabendo que os filisteus vêm guerrear contra ele. E Saul sabe agora que sem a ajuda de Deus é impossível ele vencer essa peleja. Porque todas as pelejas a qual Saul venceu foi por intermédio da ajuda divina, do Todo-Poderoso, do Deus a qual eu e você servimos. Mas agora Saul não tem mais a ajuda de Deus, porque Deus virou o rosto para Saul. E Saul se encontra agora só espiritualmente, porque o Senhor o rejeitou. Agora Saul vai de encontro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de uma feiticeira, santo és o nome do Senhor Jesus, para consultar o espírito de Samuel, a qual já havia morrido. Samuel, sabemos que Samuel era um profeta, usado por Deus para falar, não somente com Saul, mas com todo aquele a qual o Senhor lhe enviava. Mas Samuel já tinha morrido. Outra hora, quando Saul estava obediente ao Senhor, Saul tinha raiva de feiticeiros, tinha raiva de videntes. E agora Saul, sem a proteção do Senhor, perde a direção do Senhor e também perde a visão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque outrora Saul andava guiado pela visão espiritual vinda do próprio Deus. Agora Saul se encontra sem visão. Agora vai de encontro de uma feiticeira para consultar o espírito do profeta Samuel, para Samuel lhe explicar o que ele deveria fazer, porque ele estava sem saber o que fazer, desesperado, angustiado, apavorado, porque os filisteus vinham de encontro de Saul. E ele sabia que sem a ajuda divina ele não conseguiria adquirir essa vitória. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Rei da Glória.
Então agora Saul consulta uma feiticeira. Agora a feiticeira começa a fazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o seu ritual. E agora sobe o espírito de Samuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a feiticeira vê o espírito de Samuel subir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a feiticeira vira para Saul e diz: eu vejo um Deus subindo da terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora Saul pergunta: como é a semelhança desse Deus? Agora a feiticeira diz: é um ancião com uma capa sobre si em sua volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logo Saul conheceu que era Samuel, que já era um ancião e andava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com uma capa sobre si. Agora Saul se prostra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com o rosto em terra, perante o espírito de Samuel. Agora Samuel disse: por que me inquietaste, Saul? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazendo eu subir até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora Saul diz: é porque o Senhor tem virado as costas para mim. O Senhor tem se desviado de mim, não me responde mais, nem por sonho, nem por intermédio de profeta. Amados, outrora a qual Saul era temente e obediente à voz do Senhor, o Senhor falava com Saul por intermédio de profeta, falava com Saul por sonhos. Agora o Senhor não fala com Saul nem por sonhos, nem por intermédio de profeta. Agora Saul vai e consulta a feiticeira para ela fazer subir o espírito de Samuel, ao qual já haveria morrido, para explicar para Saul o que Saul deveria fazer. Mas quando o espírito de Samuel sobe, amados, Samuel é bem claro a Saul: santo és o nome do Senhor Jesus, e disse assim para Saul. Então Samuel disse: por que, pois, a mim pergunta, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito o teu inimigo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saul queria uma solução, queria ajuda para ele vencer os filisteus. E ele pensou que se ele consultasse o espírito de Samuel, Samuel iria ajudar ele. Mas Samuel foi bem claro em dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Saul: Saul, por que pergunta a mim? Não sabe tu que o Senhor tem te rejeitado? O Senhor tem se feito teu inimigo pela tua desobediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora acredito eu, amado, que o desespero de Saul aumenta muito mais ainda. O desespero, a angústia, o medo, o pavor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, sabe o que eu quero transmitir por intermédio dessa breve mensagem? Eu quero explicar, meus amados irmãos, que Saul foi um homem a qual foi ungido pelo próprio Deus, mas foi um homem a qual foi rejeitado pelo próprio Deus. Sabe o que eu quero transmitir através dessa mensagem para cada um de vocês, meus amados? Que assim como Deus desprezou Saul, Ele pode desprezar você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo és o nome do Eterno. Talvez você está vivendo em desobediência a Deus. Talvez você não está dando ouvido à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que o mesmo a qual Deus escolhe, Deus também rejeita. O mesmo que Deus unge, Deus retira a unção dele. O mesmo que o Senhor coloca o Espírito sobre ele, o Senhor
Senhor retira o espírito de sobre ele também, porque a Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel capítulo 2, verso 6, a Bíblia vai dizer, amado, santo és o nome do Senhor Jesus, que ele é que dá vida, ele que tira a vida, ele que faz descer a sepultura e faz tornar dela. Santo és o nome do Senhor Jesus, é ele que exalta o abatido e abate o exaltado, ele é que levanta o pobre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do monturo, e faz sentar nas cadeiras dos príncipes. Sabe o que eu quero falar por intermédio desta palavra, meus amados? Não pensa que você é algo, louvado seja o nome do Senhor Jesus poderoso. Jamais, meus amados, nós não temos poder nenhum, nós não somos ninguém sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem o Espírito Santo do Senhor. Eu quero dizer, meus amados, não seja desobediente, não seja desobediente ao Senhor, porque ele te rejeitará, do mesmo jeito a qual ele rejeitou Saul. Santo és o nome do Senhor Jesus. Muitos achariam que o Senhor não ia rejeitar Saul, porque Saul era um homem belo, era um homem inteligente, era um homem que estava sobre o trono de Israel, mas o Senhor o rejeitou. Imagina tu aí, profeta, a qual não está em trono nenhum, imagina tu aí, profetiza, a qual não está em status, em patamar altos, tem uma facilidade maior ainda do Senhor te rejeitar. Eu quero dizer, amados, não seja desobediente à voz do Senhor, porque da mesma maneira a qual ele rejeitou Saul, ele pode também fazer o mesmo com você. Amado, Deus, ele não, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não tem prazer naquele que é desobediente à voz dele. É por isso que ele diz aqui no livro de 1 Samuel, amados, capítulo 15, versículo 21 a seguir, que ele tem muito mais prazer no obedecer do que no sacrificar. Amado, muitas das vezes nós fazemos sacrifício de tolo, muitas das vezes nós sacrificamos, mas o primeiro que devemos fazer não façamos, que é obedecer ao nosso Senhor. Então não adianta estar sacrificando se não está tendo obediência. Eu quero falar neste dia de hoje ao teu coração, amados e amadas, dê ouvido à voz de Deus, ouça os profetas do Senhor, seja obediente a Deus para que ele não venha te rejeitar. Eu quero dizer, meus amados, ainda é tempo de você se arrepender dessa rebeldia, desse mau caminho. Ainda é tempo, amados e amadas, de você se voltar para Deus e ouvir a voz do Senhor teu Deus, antes que seja tarde demais. Ramanta labácia, combinasse andestuque lablácia. Assim diz o Senhor: eis que os meus olhos estão sobre vós. Santo és o nome do Senhor Jesus. Arrepende-te, converte-te, obedeça a mim, antes que eu verei sobre ti. Amado, Deus está com os olhos sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não seja desobediente à voz do Eterno, não queira ser desprezado por Deus. Saul, amado, ele foi desprezado por Deus, não foi só fisicamente, espiritualmente também, porque a Bíblia diz, amado, que Saul ele foi perseguido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelos filisteus, e os filisteus alcançaram Saul e mataram Saul. E sabe o que fizeram com o corpo de Saul? Penduraram o corpo de Saul em um muro para servir de escândalos, amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Viu como é grave a pessoa que é desobediente à voz do Senhor, a gravidade que ele está correndo, o perigo que ele está querendo enfrentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, santo és o nome do Senhor Jesus. Sabemos que quando a pessoa é obediente ao Senhor, que ele chega a descansar, ou seja, eu vou ser bem claro, a morrer, o Senhor não deixa nem sequer alguém tocar no corpo dele, porque sabemos, meus amados, quem
já foi envolvido com centro de macumba, sabe que os macumbeiros, eles vão ao cemitério, ao encontro de víscera, para fazer bruxaria contra outras pessoas, contra a família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eles pegam restos mortais de outras pessoas para fazer dano para outras famílias. Mas aquele que descansa no Senhor, o Senhor não deixa ninguém tocar no seu cadáver, o Senhor não deixa ninguém tocar na sua víscera. Sabe por quê? Porque descansou no Senhor. E Saul foi rejeitado, tanto físico quanto espiritual. Por isso que o Senhor permitiu, amados, que eles pendurassem o corpo de Saul para servir de escândalo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, profeta, ei, profetiza, abre o teu olho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O meu Deus não é menino para que nós possamos brincar com ele. O meu Deus, ele é um Deus zeloso. O meu Deus, ele é um Deus de amor. Mas deixa eu te dizer também, ele é fogo consumidor. Tem gente falando por aí, amados, que Deus não mata. Tem gente falando por aí que Deus é vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu quer para mim confirmar se Deus não mata? Eu vou te mostrar no versículo a qual eu falei anterior, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Lê lá para ver se o Senhor não mata. Então abre teu olho, não vacila, não brinca com o Senhor, que o Senhor descerá a espada sobre ti, rebelde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixa a ira do Senhor ser derramada sobre ti, e senão, meus amados, tu não terá êxito, nem fisicamente, nem espiritualmente, porque tu perde a morada eterna também. Amado, esta foi uma palavra a qual o Senhor tocou fortemente no meu coração para me deixar o teu coração. Então fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus possa estar falando tremendamente ao teu coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa ser com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Receba aí da parte do Senhor, profetas e profetiza. Não deixa de dar o joinha aí, amém? E de comentar, porque isso é muito importante. Vamos pregar esta palavra poderosa, amém?